Dois pontos. Vamos falar aqui de forma bastante resumida, sem se aprofundar muito em versículos, porque esse tema seria uma questão mais para um seminário, então vamos tentar fazer algo bem resumido mesmo. E segundo ponto, estamos falando para quem acredita. Se você não acredita, esse vídeo aqui não tem a intenção de mudar a sua opinião, apenas para você entender como que é o nosso ponto de vista. Então, qual que é a visão dentro do Apocalipse sobre a última guerra mundial? Nós tratamos como terceira guerra mundial. Pode vir a ser até a quarta guerra, não sabemos. Mas, enfim, imaginando que seja a terceira guerra mundial. Como os teólogos tratam a grande guerra que está dentro do Apocalipse? Então é nesse ponto que eu vou resumir bastante e vou ir direto ao assunto. Se entende, lendo o livro, que haverá uma união entre a Rússia e a Europa para guerrearem contra Israel. Até pouco tempo atrás isso era considerado quase impossível, mas hoje em dia, com a Europa bastante afastada do cristianismo e cada vez mais apegada ao Islã, começa a fazer algum sentido essa interpretação. Então, imaginando a união do poder bélico da Rússia, mais a proximidade da Europa, essas duas potências juntas contra Israel, claro que, humanamente falando, seria dizimar todo o Estado de Israel. Não haveria como, humanamente falando, é impossível todo o exército da Rússia, somado ao da Europa, combatendo contra Israel, uma vitória de Israel. Porém, a Bíblia fala que diante dessa grande guerra haverá uma vitória sobrenatural de Israel contra esses grandes países, contra essa grande força. Então, no Apocalipse não fica bem claro os nomes dos países, apenas que Israel será combatida e terá uma vitória, humanamente falando, impossível, mas ela terá uma vitória sobrenatural contra essas grandes potências, que a interpretação dá a entender que será a Rússia mais a Europa, assim nós acreditamos. Então, depois de uma vitória vergonhosa dessa, essas grandes potências unidas, elas irão fazer um acordo com Israel. E desse acordo de paz, o intermediador desse acordo, a Bíblia nos dá a entender que é o Anticristo. Então toda essa iminência de uma grande guerra que nós estamos vendo nesse momento, como se entende? Estados Unidos sempre foi, ou na grande maioria, foi aliado de Israel. Por outro lado, nós temos hoje um grande oponente dos Estados Unidos, a Coreia do Norte, e claro, se é oponente ao governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo acaba não simpatizando com Israel. O que se entende hoje em dia é que os grandes apoiadores da Coreia do Norte são Rússia e a China. Então cada vez mais essa interpretação vem ganhando consistência. Mas mesmo assim, por mais que a gente retire a interpretação, olhando o cerne do que a Bíblia diz, ela diz que haverá uma grande guerra, grandes países se unindo contra Israel, mas Israel terá uma vitória com a ajuda de Deus. Porém, aí que virá, entre aspas, a casca de banana, o Anticristo firmará um acordo de paz com Israel e gerará uma grande falsa paz no mundo, mas para nós como igreja não interessa ver isso. Para nós como igreja, nós ansiamos apenas pelo arrebatamento. E você concorda com isso? Qual a sua visão, sua interpretação sobre a grande guerra que está presente no livro do Apocalipse? Deixe aí nos comentários e muito obrigado para você que nos ouviu até aqui.